Calma aí. Gravando. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a camada de transporte. Começar, né? E a gente está dentro do cronograma, tá? Eu espero a gente terminar abril com a camada de transporte toda fechada, para a gente ter maio só camada de rede e camada de enlace, tá? Então, eu acho que a gente consegue fazer em mais ou menos uma semana e meia, esse capítulo 3, mas eu acho que é um capítulo muito importante. Eu não vou me furtar se eu tiver que gastar mais dias. Infelizmente, dia 21, pessoal, é feriado, e como eu não tirei de vocês o feriado da outra semana, né, vocês vão estar liberados na quarta-feira, né, justamente por ser feriado. A não ser que o calendário acadêmico diga que é normal e a gente vê, mas depois eu verifico com vocês e coloco lá no Classroom. Eu vou confirmar. Tá? Mas a priori, né, considerando que a gente não juntou os feriados, né, a gente vai manter as atividades como se fosse um ano letivo tradicional, ok? Então, esse capítulo 3, junto com o capítulo 4, são os capítulos que eu considero que são o centro, né, do conhecimento do que a gente entende como rede de computadores. Do capítulo 2 e do capítulo 3, eu acho que são os mais importantes para quem tem interesse no desenvolvimento de aplicações web. Quem é desenvolvedor, eu acho que é o mais importante, né? E isso também é estratégia do Kurosi. É muito interessante, vocês como alunos de graduação, né? Porque, assim, algum de vocês fez técnico em informática, ou eletrônico, ou telecom? Eu fiz em eletrônica. Você viu redes, então, em eletrônica, não viu? O Eduardo eu só tive uma matéria de redes e praticamente a turma ignorou. Foi bem triste, na verdade. Exatamente. O professor não gostava muito da turma, a turma não gostava do professor e a gente não aprendeu muita coisa. Nossa. Aí isso magoa, isso fica triste mesmo, porque aí vocês perdem uma coisa muito legal. E uma matéria só eu acho sempre muito pouco, né? Ainda mais para um assunto que é tão vasto, né? Eu costumo brincar, eu dei aula numa graduação que ela era rede. Todos os cursos eram sobre redes, então assim, tem muita coisa para se falar, mas eu entendo que a gente tem uma dificuldade muito grande de mostrar essas coisas, né? Então, pode ser, tipo assim, e é o que eu acho, né? Tipo assim, quando a gente aprende a nível do técnico, a gente quer muito aprender o fazer, né? A gente quer aprender o ofício, né? É isso que um curso técnico é fazer algo, é ter um ofício, né? Já quando a gente fala um nível de graduação, aí a gente tem que ter muito a reflexão, né? E é claro que essa reflexão é uma reflexão diferente do mestrado e do doutorado, onde a reflexão do mestrado e do doutorado é o porquê, qual é o sentido disso. Mas quando a gente está na graduação, a reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte: essa é a nossa melhor ferramenta? É a melhor coisa que a gente pode fazer? Né? A graduação ainda tem esse sentido muito do ofício, mas o alto ofício, né, o ofício nobre, né? Tanto que o bacharel, o seu título como bacharel é um título muito importante, né? Ah, Cláudio, mas eu vou ser engenheiro, não vou ser bacharel. Mas no teu diploma vai estar bacharelado em ciências, né? Você é um bacharel em engenharia. O que isso quer dizer? Né? É um título, né? O bacharel era dentro da sociedade uma pessoa dignatária, ou seja, digna de conhecimento, digna de reverência por ter esse conhecimento. Então, é um papel que tem uma reflexão mais profunda. Então, quando a gente passa a olhar o livro do Kurosi, ele usa uma abordagem que a gente chama de top-down, ou seja, ele vai desde o capítulo 1 até o capítulo 6, gerando toda uma infraestrutura que vai permitindo você construir a mensagem da camada de aplicação até o transporte na camada física. Então, né, outros livros vão fazer o contrário, eles vão construir o sinal e vão até a camada de aplicação. E aí o que a gente tem que entender é o seguinte: por que essa construção? Qual é o objetivo? Né? Inclusive, o Kurosi ele é pensado num livro de alguém que faz computação. Né? Ele é um livro construído pensando no ensino de computação. O livro, por exemplo, do Tannenbaum, que segue essa abordagem bottom-up, ele é pensado em alguém que estudaria telecom. Então, essa reflexão de como você ler o livro, ela muda. Né?
do que você vai pensar primeiro, como o livro é construído, ele muda. Então, essa é uma reflexão que a gente não tem, às vezes, num curso técnico, mas na graduação a gente já tem que começar a ter, né? Inclusive, o Jim Kurosa, ele vai ser a aula inaugural do PESC esse ano, então é daqui a umas 2 semanas, né? O Jim Kurosa é um colaborador de longa data do professor Edmundo Silva, então vai ser muito legal, uma excelente oportunidade, as palestras deles são excelentes. Eu vou mandar o convite para vocês lá no grupo de rede, né? E, né, mais uma vez, só fazendo aquele merchan básico, né? É mais um dos benefícios de você ser aluno do PESC. E logo estamos fechando um processo seletivo e logo teremos inscrições abertas. Fica a dica, né? Fechando o merchan. Então, o que a gente vai querer entender aqui? Dentro desse capítulo, o objetivo é a gente entender o que significa multiplexação e demultiplexação, ou seja, a nossa infraestrutura de portas, como se dá essa transferência confiável de dados, controle de fluxo e o controle de congestionamento. A gente vai ter que aprender sobre os protocolos da camada de transporte na internet, particularmente o UDP e o TCP, né? Que são os protocolos principais da camada de transporte. O UDP é o responsável por conexão não orientada a conexões, transporte não orientado a conexões, e o TCP é por transporte orientado a conexões. E esses são os elementos mais importantes da nossa infraestrutura, tá? Então, a introdução, né? Então, assim, da mesma forma que a gente estava pensando na camada de aplicação, que a gente estava formando a mensagem, a gente viu diversos protocolos, a gente viu o HTTP, a gente viu o SMTP, a gente falou sobre o FTP, falou sobre o Dash, quando a gente falou sobre redes orientadas a conteúdo, conversou sobre diversos assuntos, né? O papel da camada de transporte é fazer esse transporte lógico fim a fim. Ele não sabe como a mensagem vai de um ponto ao outro. O que ele tem que garantir é que a mensagem, uma vez enviada, ela vai e volta, ela chega, né? Ele não sabe como. Isso não é o papel dele, isso é o papel de um outro protocolo. Mas os protocolos da camada de transporte, eles vão servir como se fosse um canal que vai garantir o transporte lógico fim a fim. Que ele vai se garantir que a sua mensagem foi totalmente enviada e totalmente recebida. Tá? Então, vai fornecer essa comunicação lógica, né? Os protocolos vão ser executados nos sistemas finais, ou seja, você não está usando isso nos roteadores, esses protocolos aí são dos sistemas finais, né? Não está usando os roteadores é uma palavra forte. A gente tem implementações do TCP e do DP nos roteadores hoje sim, e essa é uma das coisas que a gente diz que é uma quebra do conceito de pilha de protocolos, né? Essa é uma das coisas que a gente tem trabalhado, que a gente tem, né, se resolvido, né, ao longo do caminho, né, que a gente vem trabalhando em infraestrutura de comunicação. Né? Nos protocolos de transporte, a gente vai ter 2 tipos de lados, né? O lado transmissor, que é o cara que vai fazer a fragmentação das mensagens, que a gente agora vai chamar essa mensagem da camada de transporte de segmento, né? E do lado receptor, que vai ser o cara que vai remontar as mensagens a partir dos segmentos. Vai existir mais de um protocolo para o transporte disponível para essas aplicações, né? Na internet, a gente está comumente usando o TCP e o UDP, mas existem outros protocolos, como esse que eu vou botar aqui no chat, que é o SCTP, que é o Stream Control Transmission Protocol, que ele ficou relativamente famoso no final dos anos 2000, justamente por causa do transporte de mídia. Ele nunca foi amplamente utilizado, mas quando deu o boom das telecomunicações, o boom da comunicação pela internet com o VoIP, né, particularmente quando o Skype ficou famoso, né, a gente falou muito de SCTP. Os protocolos da camada de aplicação que a gente estava vendo, né, seriam o SIP e o H323, que são protocolos de VoIP, que vocês vão encontrar mais sobre eles no capítulo 8 do livro, e que a gente não consegue falar. Né? A gente não vai conseguir falar sobre eles no curso, porque seria todo um curso separado, é um ótimo curso, é um curso chamado de Infraestrutura de Comunicação VoIP, né? Redes Multimídia, seria um curso inteiro de várias semanas, onde a gente trabalharia todos esses conceitos, mas a gente não consegue falar muito sobre ele aqui não. Tá? A gente pode, até porque não dá. Gostaria bastante, mas infelizmente eu só tenho um curso de rede com vocês. Então eu tenho que dar esse feijão com arroz primeiro. Então, qual a diferença da camada de transporte de rede? Se a gente for fazer a analogia do correio,
A camada de transporte seria você chegar no correio e colocar um selo, fazer uma carta registrada, né? Para você fazer o acompanhamento de que essa carta chegou ou não. E a camada de rede seria o transporte interno dos correios entre as unidades do correio. Entre você botar a carta na estação na franquia do correio perto da tua casa, ele pegar essa carta e botar e entregar para o carteiro que vai entregar na tua rua, tá? Então, já a camada de transporte é realmente o selo de você fazer o registro da tua carta, pagar esse elemento, né? Se a gente for pensar aqui tem uma outra analogia doméstica, né? Que eu não gosto muito dessas cartas, mas assim, que eu prefiro, né, a minha analogia, tá? Então, quando a gente falar dos protocolos, a gente vai falar de tudo que a gente falou sobre entrega confiável e ordenado, ou seja, os pacotes, eu garantir que eles têm uma ordem, que eles chegam. E, Cláudio, por que os pacotes chegariam fora de ordem? Gente, por que os pacotes poderiam chegar fora de ordem numa rede IP? Seguiram caminhos diferentes? Seguiram caminhos diferentes. Eu posso, aqui, porque você está vendo essa pilha aqui do livro? Essa redezinha aqui do livro, eu tenho vários caminhos, né? Eu posso vir por aqui, aí vão vir aqui, eu posso vir por aqui, depois vir por aqui, depois vir por aqui. Então, assim, dependendo de como a minha rede está congestionada, uma mesma mensagem pode ir por diferentes caminhos em paralelo, tá? Então, é capaz de eu soltar o pacote N, ele ir por um caminho que tem muito atraso, e o pacote N mais um chegar primeiro. Então, eu tenho que garantir que essa mensagem está ordenada para eu poder remontar no final. Isso é muito legal, isso é muito importante, né? Então, o TCP, ele garante essa minha entrega, ele garante essa minha entrega ordenada. Ele vai controlar o congestionamento, a gente vai ver que isso não é trivial, vai controlar o fluxo de informação, a gente vai ver que isso também não é trivial, e faz o estabelecimento de conexão, que a gente chama de three-way handshake. Já do ponto de vista de entrega não confiável, a gente tem o DP, que seria uma extensão sem gorduras e sem melhor esforço do IP, que é o Internet Protocol. Ou seja, seria só para dizer o seguinte, eu tenho uma porta aqui, galera. E por que a gente usaria o DP? Porque ele é mais rápido. Ele não garante nada, não garante atraso, não garante largura de banda, não garante absolutamente nada. Então eu vou usar em situações em que eu não preciso fazer a entrega confiável, eu não preciso da entrega ordenada. Aí vocês falam, pô, mas Cláudio, quando eu entrego a minha voz, eu não preciso da entrega ordenada? Precisa. Então a gente vai usar normalmente para voz um conjunto de dois protocolos. O UDP, que vem de User Datagram Protocol, né? E o RTP, que vem de Real Time Protocol, que é um protocolo que prestaria o serviço ao UDP realmente de fazer o controle dessa gestão da ordem, né? E aí, Cláudio, uma pergunta que eu faço para vocês, olha só, eu tenho a camada de aplicação, eu tenho o DP, eu estou dizendo que o RTP funciona em cima do DP. A qual camada o RTP ele pertence e por quê? Hein? Inventem uma resposta. O RTP é da camada de aplicação, né? Acima da camada de transporte. Camada de aplicação. Quem mais? Quem dá mais, quem dá menos? Tá, olha só, essa é uma questão extremamente dada ao debate. Eu, particularmente, acho que o RTP ele fica na camada de aplicação, porque ele presta um serviço ao UDP. Outros autores, eles acham que ele fica na camada de transporte, porque, na verdade, ele trabalha em função dos dados que vêm da camada de aplicação. Então, esse é mais um exemplo de como essa questão de pilha de protocolos, ela não é exatamente, né, uma verdade absoluta, um dogma inquestionável. Né? Por que ela não é uma verdade absoluta, um dogma inquestionável? Justamente porque, na verdade, os protocolos eles servem para prestar um serviço.
a gente organizou eles em pilhas para que o nosso entendimento da comunicação fosse melhor feito. Mas eles não têm uma obrigatoriedade. No final das contas, tudo isso é código. Né? No final das contas, o mais importante é funcionar. A nossa pilha que a gente realmente usa, que é a pilha do TCP/IP, né? Ela é uma pilha cuja a flexibilidade, inclusive isso é muito engraçado, né? Porque eu vou falar na próxima aula, que é a seguinte, sobre Clean Architecture. Inclusive é um livro maravilhoso, né? Se algum de vocês não leu, leia, quem for trabalhar com desenvolvimento de software. Clean Architecture é um livro excelente. Vou falar sobre os princípios do Clean Architecture para a gente encaixar em princípios Solid e em princípios Ideals, né? Solid muito, muito útil em orientação a objeto e Ideals muito útil como microserviço, né? E que vai ser o tema das próximas aulas. Mas se você para e pensa e olha a infraestrutura em que as redes são montadas, é uma infraestrutura que eu tenho ótimos protocolos, ou seja, protocolos que são simples e funcionam de maneira bastante efetiva, mas a organização deles, como vocês podem ver, ela não é simples. Né? Então eu não posso simplesmente tirar um protocolo, né, e torcer para que tudo dê certo. Né, ou trocar protocolos e torcer para que tudo dê certo. Ah, Cláudio, mas eu sei que o RTP funciona em cima do TCP também. Sim. Inclusive, essa foi um dos motivos de uma discussão muito longa, de algumas horas, que eu tive com o meu orientador, sobre a filosofia, né, sobre se o RTP era da camada de transporte ou não. E aí, eu tive um aluno meu que falou, Cláudio, mas essa é uma discussão completamente inútil. Eu falei, é sim, vocês têm toda razão, é completamente inútil, mas é muito importante de você discutir para você entender, né, o que a gente define, né, porque as definições é que vão ser muito importantes para a gente daqui para frente. Então, quando eu falo entre multiplexação e demultiplexação, então eu vou ter, o que vocês precisam ter entendimento é que isso aqui é caveira, isso que eu vou escrever aqui no chat, muitas operações. Eita. Que acontecem na camada de transporte vão ter um equivalente na camada de enlace de dados. Então, isso, inclusive, é uma coisa que vocês têm que dizer, que eu costumo dizer que é o grande macete, né? Digamos que algum de vocês aqui queira fazer um concurso público, algum de vocês aqui tem interesse em fazer uma prova de concurso. Então, o que vai rolar? Quando esse tipo de coisa acontece, né, quando esse tipo de coisa surge, vocês têm que ter um pensamento muito elevado, que é o seguinte, olha só, cara, estou fazendo a prova, não lembro mais o que eu estudei, não. Mas você estudou muito bem camada de transporte porque você é um desenvolvedor e você ouviu o que eu falei e achou que era importante. Ou você é um cara de infraestrutura, estudou muito camada de enlace, mas meio que deixou para lá a camada de transporte porque você achou que isso não te fazia sentido. Então, na verdade, se você é malandro, você sabe que um bom chute é que você tem uma operação parecida. E a gente vai entender o porquê. Você tem multiplexação no demultiplexação na camada de enlace de dados. Eu falei para vocês sobre isso no capítulo 1. Cláudio, você falou, mas eu não entendi nada. Você é um péssimo professor, eu te odeio. Tudo bem, né? Né? Calma. Isso é o meu microfone. Calma aí. Foi alguém que entrou agora. Tá. Fui eu, não, professor. Tranquilo, relaxa, de boa. É só para eu achar, para não saber que não é a minha rede. Então, na verdade, a grande questão agora é você entender por que essa multiplexação, essa demultiplexação, ela acontece em dois níveis. Então, a gente vai ver que a multiplexação ou demultiplexação, ela vai acontecer na camada de enlace, nível de comutador a comutador, switch a switch, ou seja, eu tenho um cabo ligando duas placas de rede e eu tenho a multiplexação e a demultiplexação nesse nível. Quando eu falo a nível de camada de transporte, eu falo a nível do dado, da informação. Então, não importa quantos roteadores tem no meio do caminho, não importa qual da infraestrutura. Logicamente, eu enxergo isso como um nó só. Então, tipo assim, enquanto eu estou falando de várias operações na camada de enlace, que elas são componentes físicos da comunicação, na camada de transporte eu estou falando em componente lógico. Então é por isso que faz muito sentido você entender a camada de transporte se você é um programador, se você é um desenvolvedor web, e faz muito sentido você entender a camada de enlace se você é um cara que vai dar com a infraestrutura de rede. Mas o que é mais importante vocês entenderem é que tudo isso é uma coisa só.
Tudo isso faz parte do processo de comunicação. São formas de redundância. Ah, Cláudio, eu podia fazer um mega super blaster protocol que ia resolver todos os problemas da comunicação, né? Que eu jogava uma coisa ali no meio e ele resolve tudo sozinho. Podia, é claro que podia. Mas olha a complexidade de gerir esse dado. Quanto tempo, ou como eu falo para vocês, quantos anos de computação a gente não tem para mostrar que projetos gigantes estão fadados ao fracasso retumbante? E que, na verdade, onde a gente mais ganha informação, onde a gente mais ganha, né, energia, onde a gente mais ganha sinergia, justamente na divisão de tarefas bem feita. Então, a multiplexação no transmissor vai reunir os dados de diversos sockets, ou seja, são mensagens que eu quero transmitir via minha placa de rede, que tem associado um número de porta, né, usado posteriormente para demultiplexação. Então, eu marquei aquela minha mensagem que veio da camada de aplicação, eu adicionei um número de porta, né, um número de porta de origem, um número de porta no destino, ou seja, eu adicionei, por exemplo, uma porta 8080, a gente usou o telnet para dar um comando lá, né, para o servidor da UMass, e ele retornou para a gente um código HTTP, então a gente conseguiria fazer um equivalente. Eu estou devendo para vocês o vídeo de como construir um browser, né? Não tem diferença, socket porta é a mesma coisa, né? Porta é o número que representa o serviço e o socket seria a infraestrutura que eu estaria colocando para a porta. Tá? O socket seria infraestrutura lógica que trocaria dados entre elementos numa mesma porta. Mas na prática eu estou mandando pulso elétrico de um lado para o outro de um cabo com uma marcação numérica em cima dizendo qual é o tipo do dado. Entendeu, Matheus? E o demultiplexador iria usar a informação que está no cabeçalho para entregar os segmentos recebidos aos sockets corretos. E qual a informação? É a porta. Então, o socket seria como se fosse esse elemento de software que recebe os dados de uma determinada porta, mas isso nada mais é do que eu olhar um número e classificar. Né? É o truque mais sujo que tem. E aí que eu vou passar para vocês a seguinte mentalidade. Tá? Galera, não. Dados de diferentes portas podem sair sim do mesmo socket, não tem problema nenhum. Na verdade, um socket é um processo no teu sistema operacional, tá? Ele é um processo. É um processo que você envia e você associa o socket a uma porta, tá? Não tem problema nenhum. Você poderia dizer o seguinte, por exemplo, eu posso ter processos para receber protocolos que tem mais de uma porta possível, entendeu? E aí eu poderia estar recebendo protocolos dessas portas possíveis, né, dentro de um mesmo processo. Isso não tem muito problema, não. Mas é sempre dividido por porta. Então, o que eu tenho que fazer é que, logicamente, entender que determinada porta pertence a determinado serviço. E essa é uma coisa que é muito relevante, que é muito importante. Tá? Esse aqui é o cabeçalho. Eu não vou pedir para que vocês decorem o formato desse cabeçalho do TCP, mas uma das coisas que eu gostaria que vocês fizessem é que vocês fossem lá no Wireshark. Vocês baixaram o Wireshark? Né? Deveriam ter baixado. E vejam os pacotes TCP e UDP da rede de vocês para poderem analisar justamente esse cabeçalho. É muito importante que vocês vejam isso para vocês verem que não tem nada demais. Então, o computador vai receber os datagramas IP, né? Então, lembrando, o nome da mensagem no nível da camada de aplicação é mensagem, o nome da mensagem no nível da camada de transporte é segmento, e o nome da mensagem, quando eu chego na camada IP, na camada de rede, é datagrama. Então, cada datagrama vai possuir os endereços IP de origem e destino. E o endereço IP seria o equivalente ao que a gente tem ao CEP. Então, cada datagrama vai transportar um segmento da camada de transporte, né? Ou seja, né, eu vou estar carregando, né, dentro do datagrama IP, como corpo da mensagem, a camada de transporte. Cláudio, poxa, mas legal, bacana, curti. E o que está dentro da camada de transporte? Está a mensagem da camada de aplicação. Lembrando, esse é o princípio do encapsulamento. Extremamente importante, é uma caveira. Eu não sei se vocês já viram, mas tinha uma lista de exercícios lá sobre o capítulo 1
que está lá na página, lá no grupo, né, e vou colocar um exercício sobre o capítulo 2. Na verdade, é um trabalho, né, que vai estar associado muito à camada de transporte. Então, né, cada datagrama de transporte o segmento da camada, cada datagrama IP transporta o segmento da camada de transporte, cada segmento possui números de portas de origem e destino. Então, o que vai identificar um serviço não é só o endereço IP, é IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino, e a gente vai ver que quando a gente falar da camada de rede, quando a gente falar sobre NAT, aí isso é muito importante. NAT está aqui, vocês podem, é Network Address Translator. Né? E eu escrevi network errado, né? Mas vocês vão me perdoar. O endereço IP vai usar os endereços IP e os números de portas para direcionar o segmento ao socket apropriado. Da mesma forma que o CEP, que vai te dar o nome da rua, a gente vai ter o equivalente, seria o IP, com o DNS. O número de porta da sua casa, do seu prédio, seria equivalente ao número de porta da camada de transporte. Tá? Então, essa é a analogia correta que ajuda você a entender. Entendendo isso, você entende como a comunicação é feita. Tudo é baseado no correio. Por quê? Porque é como a gente aprendeu ao longo dos séculos, dos milênios, a transportar mensagens de um lugar para o outro. É como a gente, como sociedade, aprendeu a se comunicar. Não tem como a gente transformar esse processo de uma hora para outra. Entendam, todo o processo de comunicação, ele é um processo de... Todo o processo de comunicação, ele é um processo que, né, ele tem que ser similar ao que vem né, tipo do nosso conhecimento, né? Não tem um processo de digitalização consciente que seja, né, ele venha de uma hora para outra do nada, né? Isso não existe, né? Isso não faz sentido. Então, desculpa, pessoal, que tá com um pouco de cheiro de fumaça aqui, às vezes eu fica muito complicado. Mas tá bom, vamos lá, vamos seguir em frente. Né? Então, assim, esse processo de digitalização ele tem que seguir uma ordem. E a nossa ordem natural é emular os processos físicos. Mas se já tiveram, por exemplo, a sensação de vocês fazerem um processo digital que ele é muito ruim, que ele simplesmente segue um processo físico, então é por isso que os processos de digitalização eles têm uma ordem, eles têm uma teoria, eles têm um processo de adoção de tecnologia. Dentro de redes de computadores funcionou muito bem. Funcionou muito bem, mas a gente ainda questiona. Entendam, todo esse processo de que é IP, porta, isso não foi trivial. Essa discussão estava muito em aberto. A gente falou muito como sociedade sobre isso. Né? E aí, como sociedade, eu me incluo também, porque eu participei de algumas dessas discussões. Né? Tudo isso são coisas que a gente pensa como sociedade, né? E hoje, para quem quiser trabalhar com a internet das coisas, a gente está no mesmo período histórico, né? A gente não sabe muito bem como vai ser. A gente não entende muito bem como vai ser. Então, a gente ainda está trabalhando nessa direção. Por isso que eu acho o seguinte, para quem trabalha com a internet das coisas, é a coisa mais divertida e legal do mundo, porque a gente está num momento muito único. Ah, Cláudio, mas isso quer dizer que tudo que eu estou estudando agora pode ser que nada disso seja padrão? Pode. Como é que você acha isso divertido? Cara, eu acho isso o máximo. Eu acho isso a coisa mais irada do mundo. Imagina, você poder influenciar a tua sociedade a ponto do que você disser ser um padrão que as pessoas vão usar pelas próximas décadas. E eu acho particularmente isso muito empolgante, né? Mas eu sou nerd. Mas eu sou um nerd sem nenhuma vergonha de ser nerd, tá? Então, eu vou trabalhar com o que eu chamo de demultiplicação não orientada à conexão. Ou seja, como é que eu recebo esse meu pacote quando eu não sou orientado à conexão? Ou seja, como é que o UDP faz isso? Então, lembrando, para a gente criar um socket, eu vou criar um objeto, datagram socket, né? Isso aqui, ele não é Python, né? Isso aqui é o exemplo que o livro herdou do Java. As primeiras edições do livro do Kurose, ele fazia os exemplos em Java. Eu peguei, né?
cara, ficar fazendo RFC atrás de RFC. Isso aí. Né? As primeiras edições, eu peguei o livro ainda em Java, né? E eu lembro de gostar muito de Java na época que eu programava em Java, né? Até eu acho que porque a minha opção, ou eu programava em Java ou eu programava em C, e o ganho de produtividade que você tinha com Java era muito grande em relação ao C. Né? O C era muito mais rápido, mas o Java me dava um ganho de produtividade incrível. Né? E as IDEs para Java eram muito boas, né? Na época. Comparado ao que eu tinha na época, né? E muita coisa foi feita em Java naquela época, muita coisa foi feita, tá? Então, os exemplos eram por isso que vocês vão ver de vez em quando, mas eu não vou fechar esse paralelo por aqui. Então, né, quando o hospedeiro recebe o segmento DP, ele vai ter que verificar essa porta de origem e destino, né? Vai encaminhar o segmento DP para o socket com aquele número de porta. Então, você pode pensar isso como se fosse uma fila, né? Os JGramas IPs com o mesmo número de porta, mas diferentes endereços IPs, né? Eles podem ser encaminhados para o mesmo socket no destino, né? Ou seja, eu posso ter, na verdade, né, vários serviços e eu estar escalonando esses serviços entre diferentes servidores. Então, aqui é um exemplo. Eu tenho um datagrama que está aqui na porta 9157, onde a porta de destino é 6428. Então, aqui, né, eu vou receber essa minha porta 6428 e vou enviar por alguma outra porta. Né? Então, aqui, eu estou enviando aqui, essa porta é 6775, né? Então, olha só, aqui, olha, aqui eu estou dizendo a minha source port. Aqui é a minha source port, e assim, a minha source port aqui, a minha porta de origem, vira a porta de destino do outro lado. Se eu estou dizendo aqui que a minha source port é 6428, ele vai virar a porta de destino para esse candango daqui. E essa aqui é a porta de origem desse candango daqui, vai virar a porta de destino desse candango daqui. Então, esse conjunto de ferramentas, Cláudio, mas não deveria ser igual para todos? Pode. Por exemplo, o protocolo que eu mais uso para acessar coisas é o SSH. Tá? O SSH, ele é tradicionalmente, se eu não me engano, porta 22. Mas é uma recomendação de segurança você não usar a porta padrão. Cláudio, como pode ser uma recomendação de segurança não usar a porta padrão? Não sendo. Simplesmente não sendo. Por quê? Porque se todo mundo na porta 22, eu vou tentar fazer o exploit, né? Buscar vulnerabilidade na porta 22. Eu vou tentar fazer um ataque, né, de dicionário, tentar adivinhar os usuários e as senhas na porta 22. Eu não vou precisar ter o esforço de buscar as outras portas. Né? Então, entendam a complexidade desse assunto, entendam a complexidade desse... O trabalho do atacante, né, a gente gosta de glamuralizar, né, o trabalho do atacante, como ele é o racudo, né, o cara digitando altos códigos muito loucos à madrugada dentro, mas o trabalho do atacante ele é muito simples. Ele é saber o que o seu servidor está ouvindo, saber o que está rodando no seu servidor, usar o exploit adequado e esperar o resultado. Saber o que essas coisas demoram. E o importante, mais importante de tudo, é ele fazer isso enquanto ele não é capturado. Né? Então, assim, Cláudio, mas eu estou fazendo meus hacks da minha casa. Você é otário. Você é trouxa, né? Mas, né? Se você está fazendo isso da tua conexão caseira, né? Tipo, do teu roteador, da Oi, da Vivo, da NET, está na tua casa, você não sabe o que está fazendo, eu não preciso te respeitar como analista de segurança. Tá? Ah, mas eu sou muito bom, eu nunca vou ser pego. Sempre é pego. Sempre é pego. Mas sempre, Cláudio, sempre. O socket TCP é identificado por essa quádrupla, né? Endereço IP de origem, número porta de origem, IP destino, porta de destino. Essa demultiplexação vai usar 4 valores para redirecionar o segmento do próprio socket apropriado. O servidor vai poder dar suporte a múltiplos sockets TCP simultâneos, cada socket identificado por sua própria quádrupla. E olha que interessante, isso já, falando da pergunta que, se eu não me engano, foi o Matheus ou foi o Matheus. Os servidores web têm sockets diferentes para cada conexão do cliente. Então, isso também é um dos motivos de por que os servidores, um browser hoje em dia, ele consome tanta memória
tanta banda. Ele tem muita coisa acontecendo em paralelo, está transportando muita informação ao mesmo tempo. Então, renderizar e processar todos esses dados é muito complexo de você garantir que isso está funcionando. Então, o HTTP não persistente terá sockets diferentes para cada pedido. Então, por exemplo, lembra quando eu tinha que abrir uma conexão para cada objeto que eu ia transportar no HTTP não persistente? Era isso que acontecia. Isso aumentava muito não só o consumo de banda, não só o atraso, mas também a memória necessária para você manter a sua operação. Então, aqui um exemplo, né? Eu guardo a minha tupla completa, né? Enquanto do outro lado eu imaginava que o que me mandavam era importante, que a minha troca, né, era ideal, né, minha troca era ideal. Aqui eu poderia alterar, inclusive, as minhas portas de origem e destino. Eu mando por uma porta, mas envio por outra. Então, essa demultiplexação orientada à conexão, até o uso da porta, isso é negociado. Né? Quais são as portas que eu vou utilizar? Isso é negociado. Então, existem vantagens em você ter um protocolo orientado a conexões. Inclusive, existem variações do DP que são orientadas a conexões, que eu vou ter um atraso no estabelecimento da sessão, mas todo o resto eu não vou ter. Nem controle de fluxo, nem controle de congestionamento. Eu tenho variações que são referentes a esse tipo de coisa. Tá bom? E aí, esse servidor web ele tem threads. Ele precisa lidar com esses diferentes requisitos ao mesmo tempo. E quando esses requisitos surgem, que a galera vira para mim e fala, Cláudio, então eu não posso usar Python. Eu falei, por que você não pode usar Python, desgraça? Ah, porque Python threads com Python é um inferno. Cara, não faz tanta diferença assim, tá? Mas, por exemplo, o Google durante muito tempo rodou muita infraestrutura dele usando Python, né? Então isso já cai por terra esse argumento das threads. Mas se você para analisar, né, justamente essa manipulação de threads é que surge da segmento ao Go. Né? O Go é uma linguagem, ou Golang, né, é uma linguagem que tem surgido, né, com bastante apoio do Google, né? O Google está fortemente envolvido, não só no Golang, mas no Kotlin, né? No Flutter, nesses ambientes para você trabalhar, no Dart, né? Como soluções para os próprios problemas do Google. Né? O Golang surge nessa necessidade de uma linguagem de back-end de alta performance, o Kotlin surge da necessidade do Google de abandonar o Java como linguagem para desenvolvimento de aplicações Android, o Flutter, esse framework, surge com a necessidade do Google de trabalhar com aplicações híbridas, e o Dart é a resposta do Google à existência do JavaScript. Né? Ou seja, a ideia do Google é substituir o JavaScript que roda nos browsers por motores Dart. Né? E o Dart é uma ótima linguagem de programação. Inclusive, né, o Google tinha lançado uma aplicação que perdeu força, que perdeu relevância, que era uma aplicação que você gerava uma aplicação Android dentro de um Chromebook usando o Dart, né, com uma linguagem híbrida. Né? Na verdade, o Dart e o Flutter têm muito em comum. Né? Eles surgiram com coisas ao mesmo tempo. Nem todas estão sendo um sucesso, mas o Kotlin e o Golang têm tido um sucesso bastante razoável. E aí entra, né, o transporte não orientado à conexão. Eu vou falar um pouquinho sobre o UDP. Né? Ele é um protocolo bastante simples. Né? Ele surge nessa RFC 768. Né? É um protocolo de transporte mínimo, sem gorduras, e é por isso que quando a gente fala em internet das coisas, a pilha que a gente chama... Nossa, isso, Cláudio? A pilha da DOT, de internet das coisas, ou do inglês, internet, nossa senhora, things, né? Usa o DP como protocolo de transporte padrão. Como assim, Cláudio? Pilha da internet das coisas? Funções diferentes têm pilhas diferentes. Essa pilha que eu te falei é chamada de pilha do 6LoWPAN. É uma pilha, né? Quando eu falo em redes industriais, para vocês que são, né, de SA, quantas pessoas de SA tem aqui? Aqui eu falo da pilha do 6TiS, que é uma pilha para internet IP industrial. Quantos vocês têm de Pedro levantou a mão? Quem mais? Só tem o Pedro aqui de SA? Achei que tivesse Leonardo e Pedro de SA. Ana também. Guilherme.
bacana, tem bastante gente, né? Vitor, né? Lucas, bacana. Então, né, essa pilha do SixStitch é uma pilha muito importante, que ela usa protocolos IP, mas voltados para redes industriais. Mas ainda assim, ela joga a complexidade da infraestrutura e da comunicação não para o DP. O DP é o que a gente chama de serviço de melhor esforço, né? Segmentos DPs podem ser perdidos ou entregues à aplicação fora de ordem. Aí eu falo para vocês, dentro do conceito de pilha de protocolos, se um serviço não é prestado por uma camada, quem presta esse serviço? Por favor. O usuário em si? Não. Não, né? A camada superior, a camada X+1. Né? Então, o que eu não vejo na camada de transporte, eu jogo isso de responsabilidade para a aplicação. E aí que vão surgir protocolos como o COAP e o MQTT. E o MQTT ele ganhou tanta popularidade que o MQTT hoje ele é utilizado na comunicação de microserviços. Também, né, a gente vai trabalhar isso na aula de programação avançada, falar sobre o MQTT. O COAP ele ficou muito restrito à internet das coisas, tá? Cláudio, mas, tipo, por que você está falando de microserviços? Porque hoje em dia, quando a gente fala de cenários de DevOps, ou seja, desenvolvimento e operação, você não tem como desassociar a questão da infraestrutura da questão do desenvolvimento. Eles são intimamente associados. Quando eu falo em coisas como Docker, Rancher, Kubernetes, todas essas coisas elas estão associadas dentro de uma infraestrutura do desenvolvimento de uma aplicação em larga escala. O desenvolvimento e o deploy de uma aplicação são muito, né, desenvolvidos. Cláudio, você está falando essas coisas, mas eu não sei sobre nada disso. Estou acabado, eu nunca vou conseguir emprego. Calma, pequeno gafanhoto. É claro que vai. Primeiro que você é aluno do UFRJ. Segundo que nada disso é fora do normal de aprender. Tudo isso é muito tranquilo, né? Mas você tem que ter noção de que seu mundo é um pouco maior. Como eu comentei com vocês, eu vou falar sobre Clean Architecture na próxima aula do curso logo em seguida. A gente sai dos princípios sólidos, ou seja, princípios que a gente, em português, vieram princípios de programação sólida, o que eu gostaria que as pessoas apanhassem, dores do inferno, mas, né, que são princípios voltados para orientação a objetos, que eles surgem nos anos 80, e a gente só começou a pensar em implementar eles de verdade nos anos 2000, para princípios que a gente chama de ideals, que são princípios que lidam com esses microserviços. Né? Então, como lidar com essas coisas? Como trabalhar nessa direção? Essas são questões que a gente tem que ter sempre em mente, que a gente tem que ter sempre, né, pensando na nossa aplicação, pensando em como a gente está trabalhando. Tá bom? Então, isso aí são coisas que a gente precisa ver o tempo todo. Então, né, ele é sem conexão, ou seja, não tem handshake, não tem uma saudação inicial, e ele trata cada segmento DP como se fosse uma mensagem sozinha. Então, ele é muito comum em aplicações de streaming, onde eu tenho que ser tolerante a perdas, mais sensível à velocidade, então eu tenho que tirar todo o overhead possível. Ele é usado no SNMP, que é um protocolo de gestão, né, que é o Simple Network Management Protocol. Ele recebe um capítulo à parte, lá, se não me engano, o capítulo 9, é um dos últimos capítulos do livro, né? E o DNS. Por que que eu uso o DP no DNS? Por que eu não uso o TCP? Inventem uma resposta. Segurança. Que o DNS tem redundância? Velocidade. É uma que o Matheus botou aqui. É velocidade. Eu preciso de velocidade. E se eu não resolver o nome, eu vou mandar de novo. O DNS precisa tratar cada solicitação de forma independente. Senão, não tem como trabalhar. Então, transferência confiável sobre o DP existe, vai adicionar uma camada de confiabilidade na camada de aplicação e recuperação de erros vai ficar na camada de aplicação. Mais uma vez, pelo princípio da pilha de protocolos, o que uma camada não prestar, a camada de cima tem que oferecer. Tá bom? Então, esse também é a grande dor da internet das coisas. Imagina eu fazer uma aplicação de saúde, né,
ou que a gente chama de internet das coisas médicas, e eu não ter confiabilidade. Não é maneiro, não é bacana, não é legal. Então, né, cada vez mais vocês vão ver assuntos mais bizarros, como internet das coisas médicas, internet das coisas robóticas, internet das coisas militares, e tem várias coisas que são bacanas que a gente precisa, né, ter, né, em conjunção. Tá bom? Então, são coisas que a gente precisa pensar sim. Para a gente poder seguir em frente. Então aqui, esse slide 16 é caveira, tá, gente? Aqui é o pacote do DP, olha só, que ele só tem 4 campos, porta de origem, porta de destino, o comprimento da mensagem, o checksum. Então, porta de origem e porta de destino é óbvio, vocês já sabem por que ele existe. O comprimento da mensagem, por que eu preciso guardar o comprimento da mensagem? Para... Esqueci o nome que dá aquilo de conferir erro, ver se perdeu a informação. Além disso, além de conferir erro, eu preciso saber, o string, na verdade, a comunicação é um processo contínuo. Eu preciso saber quando começa um pacote e quando termina o outro. Eu ver o comprimento é uma forma de eu fazer o parser. Ah, Cláudio, mas você podia fazer isso pelo cabeçalho. Eu não sei se o cabeçalho não faz parte de uma outra mensagem. Então, o comprimento e o parser são duas coisas muito importantes. E aí vem o checksum. O checksum é uma das operações mais importantes de checagem de integridade. É uma checagem de redundância. É uma checagem, é uma soma de bits que garante. E a gente vai ver mais sobre o checksum. Por que existe o DP? Né? Ele elimina o estabelecimento da conexão, ele é simples, tem um cabeçalho reduzido e não há controle de congestionamento, ou seja, velocidade. E essa caixinha vermelha aqui, que é o mais importante de por que a gente usa o DP. Tá? Então, essa soma de verificação checksum, ele tem como objetivo detectar erros no segmento transmitido. Esses erros eles podem acontecer por vários motivos, principalmente hoje em dia em rede sem fio, né? Você pode ter distorções na mensagem geradas por campos eletromagnéticos, você pode ter uma mensagem que foi atacada por um atacante malicioso que está mudando os bits de zoeira, você pode ter interferências no meio eletromagnético para você transmitir mensagens, né? Ou como eu costumo brincar com vocês, né? Vocês já tentaram ver uma emissão de ondas feita do lado de uma babá eletrônica? Quem tem criança pequena em casa, experimenta colocar uma babá eletrônica do lado do seu roteador para você ver o quanto na mesma faixa de frequência. Normalmente as babás eletrônicas elas funcionam em 2.4 GHz, que é uma banda que a gente chama de banda ISM. É a faixa de 2.4 GHz. Por que essa banda é chamada de Industrial, Scientific e Medical? É a banda que é gratuita. E por isso que o Wi-Fi, em muitos lugares, é 2.4 GHz. Mas como tudo é 2.4 GHz, né, acaba que você tem muita colisão nessa mensagem. Então, o transmissor vai tratar o conteúdo do segmento com uma sequência de inteiros de 6 bits, e eu vou fazer o checksum, a adição usando o complemento a 1, né, do segmento. O transmissor coloca o valor dessa soma no campo de checksum. Né? Ou seja, o que é uma soma complementa 1? Eu vou botar os bits em binário, eu vou somar eles em campo de 16 bits, somando 1 até o último. Né? O receptor vai calcular o checksum, ele fica, se o checksum calculado bate com o valor recebido, se não bater, eu tenho um erro. Se bateu, é um erro detectado. Ah, Cláudio, mas e se o erro for no próprio checksum? É uma pena, mas eu vou precisar retransmitir essa mensagem. Eu vou precisar ou descartar ou retransmitir, caso seja uma necessidade da camada de aplicação. Tá? Ah, por que eu não posso? E a pergunta que já me fizeram, e às vezes é muito complicado, parece óbvia, mas não é, às vezes é muito complicado de responder, por que eu não posso usar um pacote quebrado? Pode dar merda, né? Essa é uma das formas de pensar, né? Mas
Mas é assim, que tipo digamos, de problema pode acontecer, né? Assim, você pode, imagina que você está vendo um filme, um bit está trocado, ele faz diferença? Não, ele talvez só não rodaria. Não, agora, então assim, não, nesse caso, não, até rodaria, dependendo do tipo de coisa. Agora imagina Depende do bit, né? Mas... igual imagina que isso é uma senha. Uhum. Olha, entende o problema? Imagina você trocou uma senha, essa senha chegou incorreta, você utilizar uma mensagem de forma diferente é complicado. Ou imagina que o campo que se trocou foi um campo de cabeçalho. E aí ele joga para alguma outra porta, para algum outro verificador. É por isso que a gente tem que ter a checagem de redundância, tá? É porque esse tipo de checagem de redundância, ele é muito sensível, né? É muito complicado. Aí, assim, e para vocês terem noção de como isso é sensível, como isso é complicado, no final dos anos 80 tiveram algumas propostas que tentavam descobrir qual bit foi alterado. E por que isso não deu certo? É muito custoso você fazer verificação toda hora. É muito custoso você fazer verificação toda hora. É muito difícil você identificar qual é o bit que foi trocado, né? Porque você tem que ter uma redundância do pacote como um todo, e isso despendia muito recurso. Então, imagina, né? É mais fácil eu acreditar que as mensagens, né, que as mensagens que foram trocadas, elas foram enviadas de forma legítima ou elas tiveram um problema? Legítima, né, gente? Pelo amor de Deus. Imagina você ter uma tecnologia de comunicação que mais erra do que acerta. Tá achando que é o quê? Que isso aqui é a zaga do Botafogo? Pelo amor de Deus. Né? Não tem condição. Então, o que acontece é que você tem uma tecnologia que ela acerta mais do que ela tem problema, então é menos custoso eu descartar uma mensagem e reenviar, ou simplesmente descartar uma mensagem, do que eu, né, ter a garantia do bit a bit. Então o checksum, ele é uma forma extremamente simples, com pouquíssimas operações, que é muito fácil de você implementar isso aqui a nível de hardware, né? Como as primeiras implementações eram feitas a nível de hardware, né? Mas, e é muito efetivo. Ele é muito efetivo. Até hoje ele é muito efetivo. Obrigado, Valentina, pelo link. E eu estou tentando mudar o slide, tocando aqui na gravação, né? Vai dar super certo. Então, esse aqui é o exemplo. Estou aqui fazendo, né? 0 mais 1, 1 mais 0, 1 mais 1, vai 1, né? Tipo assim, eu vou fazendo o último bit, depois desses 16, eu vou ignorar, né? E aí eu faço o complemento a 2 desse elemento aqui, né? Então, isso aqui é o meu checksum, e tudo que eu quero fazer é a mesma operação, tá? E aí a gente vai começar a falar um pouquinho agora sobre, né, o que vai levar a gente até o TCP, né? Cláudio, você já falou de 3 sessões hoje. São 3 sessões muito bobas. São 3 sessões muito fáceis de você entender. Porque o DP, ele basicamente não faz nada, né? Então, tá todo mundo em paz. Agora que vai começar um pouco mais de complexidade e onde a gente vai gastar mais energia. Eu acho que a gente vai gastar no 3 e 4, o finalzinho da aula de hoje com 3.4, as próximas aulas com o 3.5, né, e o 3.6, e o 3.7 numa última aula, onde tem uma discussão muito importante sobre o tráfego da rede, né? E é muito legal que isso aqui foi bem nos anos 80. Então, o meu orientador, ele fez o doutorado dele em 1984. Ele terminou o doutorado dele em 1984, meu orientador de mestrado. E eu nasci em 1986. E aí, ele falava para mim a seguinte coisa, assim, não, quando eu estava lá na UCLA, né, o CLA é um berço de várias das tecnologias de rede, a galera dos Estados Unidos bombando, mas a Universidade da Califórnia era muito legal, né, tinha muita gente, e várias das versões do TCP foram feitas ali nessa região, né, foram feitas pelo pessoal dessas universidades. Então, o TCP tem algumas versões, e as versões, elas são batizadas em função dos lagos da Califórnia. Então, tem TCP Reno, TCP Tahoe, todas essas variações do TCP, né, são baseadas em lagos da Califórnia porque as pessoas eram de lá. Então, isso era muito legal de você saber,
E assim, é por isso que é tão legal. Isso é uma das coisas que eu acho muito legais de computação. A gente está tão próximo do início da história, tão próximo de como as coisas começaram, tão próximo dos primeiros impactos, que a gente ainda consegue ouvir essas histórias. Eu fico pensando das outras áreas, né, na química, na física, na engenharia civil, quantas histórias dos erros e dos acertos a gente já não perdeu ao longo dos séculos que a gente estuda esse tipo de coisa, mas que vocês que forem estudar computação tem isso próximo de vocês. Vocês ainda conseguem falar com as pessoas, né? Eu conheci o orientador do meu orientador, que era um cara hiper famoso, era um cara chamado Mário Gerla, e ele era, tipo assim, um italiano que trabalhou durante 40 anos, né, na UCLA, né? E era um cara brilhante. Vou colocar aqui a página dele da Wikipedia. Aqui, para vocês terem noção de como essas pessoas assim, acabaram, né, incentivando as pessoas acabaram incentivando, né, tipo, as nossas comunicações ao longo, né, do tempo, né? Então, tipo assim, são pessoas que são importantes e a gente está muito próximo delas ainda para ouvir as histórias, entender como as coisas foram feitas, né? Então é importante que a gente conheça essas pessoas, né? Existem pessoas que são importantes, né? A gente infelizmente perdeu algumas dessas pessoas que eram daqui do Brasil para a Covid, incluindo um professor que eu tinha muita admiração, o professor Arthur Ziviani, né? Ele era um visionário, um dos melhores seres humanos que eu conheci, né? E ele foi muito importante, né, na área de redes para todos nós, né? Então, ele teve bastante importância dentro da área de redes aqui do Brasil. Ele foi extremamente, né, importante, trabalhava no LNCC e foi um dos caras assim, que teve maior relevância nos últimos anos. Então, aqui também para vocês conhecerem essas pessoas, conhecer a própria história da área que você trabalha, ela não é um erro, não é bobagem. Você tem que entender o passado para poder saber qual vai ser o futuro que você vai. Então é muito importante que vocês entendam quem fez o que você faz, né? E como as pessoas chegaram nessas decisões. Tá? Então, né, sem mais delongas, né, a gente vai começar. O livro, ele trata esse protocolo, né, ele trata, né, tentando mostrar para vocês como a gente chegou até o TCP usando um protocolo, né, bastante dumb, chamado RDT, que é um protocolo de transferência de comunicação, e o que ele vai fazer, né, dentro da comunicação. Então, a transferência confiável de dados é importante tanto na camada de transporte de enlace, e isso mostra porque que a gente vai precisar de operações muito parecidas nos dois. Está na lista dos tópicos mais importantes de rede, e as características de um canal não confiável vão determinar a complexidade do protocolo de transferência de dados. Ou seja, é mais fácil fazer um protocolo confiável para uma infraestrutura cabeada ou para uma infraestrutura de fibra ótica do que para fazer para a infraestrutura de rede, tá? Então, assim, tem alguns outros nomes no Brasil, só abrindo um paralelo de novo, porque esse assunto é importante, tipo Michael Stanton, que é da UF, Paulo Aguiar, que é daqui do UFRJ, Edmundo Silva, que é também da UFRJ. Tem vários nomes de pessoas que influenciaram bastante, né? São pessoas que trouxeram a primeira rede, né? A primeira rede, né, de computadores que a gente teve, né, foi uma das primeiras redes que a gente teve, assim, universitária, foi da própria UFRJ, né, e da RNP, né, e o professor Stanton, ele recebeu
essa mensagem, né? Mas o professor Luiz Felipe também recebeu, né? Luiz Felipe Magalhães. Então, assim, teve uma série de, né, pesquisadores. A UFRJ foi muito importante nessa área aqui no Brasil, tá? Então, é importante que vocês, né, reconheçam, saibam o lugar onde é que vocês estão pisando, tá? É importante que vocês tenham essa noção. Estou saudosista hoje, gente, desculpa. Então, né, a transferência confiável é sempre o ponto de partida para a gente entender a comunicação. Então, a gente vai definir 4 métodos. O transmissor confiável, o transmissor não confiável, o método para receber os dados e o método, né, para receber os dados, né? O método para entregar os dados para a camada superior e o método para receber os dados pelo canal não confiável. A gente assume que todo canal ele é não confiável por natureza, né? Então, assim, é muito importante entender essa natureza que a gente está transmitindo por uma rede que é de melhor esforço, que é uma rede que vai tentar entregar, mas não necessariamente vai conseguir, tá? Então, o ponto de partida, né, é uma máquina de estados, e é por isso que muitas das coisas que a gente vai modelar em redes, né, levam em consideração questões que eu acho muito importantes de teoria dos grafos, ou de redes de Petri, ou de cadeias de Markov, ou de teoria de filas. Todas essas são formas de você modelar matematicamente o que acontece numa rede. Ah, Cláudio, mas isso não é a rede em si. Por que eu tenho que ter essa matemática toda para entender as redes? Porque você tem que entender a comunicação. O resto da eletrônica. A eletrônica consegue fazer, a galera de eletrônica é excelente, assim, fazer um sinal transmitido de um ponto para outro. Como esse sinal trafega da melhor forma possível, é uma modelagem matemática. Então, vocês precisam ter essa noção, né? É por isso que a gente estuda estatística. Eu acho estatística muito importante, né? Eu sou suspeito de dizer que eu acho estatística mais importante do que cálculo. Cláudio, mas não tem como achar estatística mais importante do que cálculo, porque você precisa de cálculo para estatística. Sim, mas o pensamento estatístico ele é muito relevante, né? Vocês precisam entender o pensamento estatístico. Vocês precisam entender isso. Ah, mas isso vai me tornar um técnico de redes pior? Claro que não. Nem um pouquinho. Não vai te tornar um técnico de rede pior, mas vai te tornar um profissional pior você não entender. Então você precisa entender esse elemento, você precisa entender onde é que você está pisando, você precisa entender do que você está falando. É muito importante. Faz bem para vocês. Tá? Então a gente vai desenvolver incrementalmente os lados de transmissor e receptor desse protocolo. A gente vai considerar apenas o fluxo unidirecional de dados, eu não quero ver esse fluxo das duas vias, né? A gente vai usar uma máquina de estados finitos para representar esses protocolos. Né? Existe um evento causador da transição de estados, né? Essa vai ser a nossa notação, e as ações executadas nessa transmissão. Os eventos e as ações, é assim que a gente está representando isso nessa figurinha daqui. Né? É a mesma que vai estar no livro de vocês. Cláudio, mas em que edição? Em qualquer edição. Particularmente eu acho um pouco confuso, então a gente vai tentar limpar isso aqui o máximo possível. Então, eu vou querer fazer a transmissão confiável sobre canais confiáveis. O que é um canal confiável? Não há erro de bits, não há perda de pacotes. Eu vou tentar fazer isso. Ah, Cláudio, mas se esse canal existe, eu não preciso mandar nada. Eu só preciso ordenar no final. Beleza. Maravilhoso. Né? Então, a gente vai ter uma máquina de estados finitos que vai ser, né, dividida entre transmissor e receptor, onde o transmissor vai enviar os dados pelo canal subjacente e o receptor vai ler desse lugar. Então, aqui, eu vou ter um send data e eu vou mandar através do meu canal não confiável, que a gente sabe que aqui é confiável, vou receber o meu pacote, vou extrair e vou entregar para a camada de cima. Ok, mas e se tiver? Então, beleza, esse é o melhor canal do mundo, mas ele não existe. Então, o que eu vou fazer? Vou gerar agora um canal com erro de bits. Canal subjacente para trocar valores de bits num pacote. O que pode acontecer? Um ataque, um erro do protocolo, placa de rede com defeito, né? Todas essas coisas hoje em dia já são permitidas. Então, a questão é como recuperar os erros durante uma conversa. Aí a gente vai ver, né, por exemplo, se a gente estudar essa rede sem fio, o Bluetooth ele tenta consertar os erros. O Bluetooth tenta consertar os erros, E se o Bluetooth tenta consertar os erros, por que a gente não conserta? O que a gente faz
na rede tradicional. A gente descarta e manda de novo. É assim que a gente conserta erro. Então, né, como é que a gente vai consertar esses erros? Eu vou dar um reconhecimento. O que é esse reconhecimento? É o que a gente chama de ACK e NACK. O receptor vai avisar explicitamente ao transmissor que o pacote foi recebido corretamente, ou o NACK. O receptor avisa explicitamente ao transmissor que o pacote tinha erros. E aí eu vou ter que pedir um reenvio. Né? Então, eu começo a ter mais mensagens. Eu vou ter o pacote, que é o pacote correto. Eu vou ter a mensagem, que é a mensagem correta. Eu vou ter o pacote errado e vou ter a mensagem de reconhecimento errado. Né? Então, acabou que agora eu tenho novos mecanismos, que é a detecção de erro, que é o meu checksum, né? Vai continuar funcionando, e a realimentação, feedback, ou seja, mensagem de ACK e NACK para o transmissor, para que ele possa decidir o que ele vai fazer. Né? Então, olha só a minha máquina de estados. Eu vou mandar a mensagem, eu vou esperar o ACK ou NACK, né, dessa minha mensagem. Então, a minha máquina de estados aumenta. Esperei a chamada de cima, enviei o dado, vou esperar agora o ACK ou o NACK. No momento que eu espero o dado, eu vou esperar o ACK ou o NACK. Recebido, eu volto para mandar uma mensagem. E aqui, né? Isso funciona muito bem. Isso vai funcionar tranquilamente. Então, eu vou mandar uma mensagem, esperar um ACK ou NACK, vou mandar para o meu elemento, ele vai esperar a mensagem, vai enviar. Isso se eu não tiver um erro. Se eu tiver um erro, eu vou mandar um NACK. Eu não recebi. E aí, eu vou ter que esperar uma chamada do meu elemento acima para decidir o que eu vou fazer. E quais coisas você acha que a gente pode fazer? Eu posso retransmitir a mensagem, eu posso tentar consertar, ou eu posso fingir demência. Né? Cláudio, existe fingir demência? Existe fingir demência. Se eu mando via UDP, eu finjo demência. O que é fingir demência? Eu vou trocar um pacote errado. Vocês já tiveram uma experiência ruim no Skype ou no WhatsApp, que você vai falar a pessoa... Ou então aqui no Google Meet, eu estou falando, de vez em quando eu sumo. Né? Esses são sinais de que teve essa perda. E é um sinal de que talvez essa coisa trafegue via UDP. Então, o RDT 2.0 tem uma falha fatal. Qual é a falha fatal? Está escrito em vermelho no slide. Só quero ver se vocês estão acordados. Vou considerar isso um não. O transmissor não sabe se passou no receptor. Hã? O transmissor não sabe se passou no receptor, isso parece uma falha. Aqui a falha. E se o ACK e o NACK for corrompido? Mandei um pacote legítimo, o ACK e o NACK foi corrompido, o transmissor não sabe se passou ou não no receptor. Ele não pode apenas retransmitir. Eu posso mandar um pacote duplicado. Né? Então, como é que eu lido com duplicata? Eu vou ter que criar um novo campo, que é chamado de número de sequência, que dentro de um fluxo de informação, eu vou ter que adicionar essa informação no meu segmento. Né? Então, agora, eu tenho aquele pacote, todo Zé Bunda que eu tinha, que tinha só número de porta, tamanho e checksum, agora já tem número de porta, tamanho, checksum, tem uma flag se chegou, se não chegou, e agora vai ter um número de segmento. E agora eu vou transformar nesse meu protocolo um protocolo que a gente chama de stop and wait, ou para e espera. Transmito um pacote e aguardo a resposta do receptor. Isso parece bom para vocês? Resolve os problemas. Eu sei o que veio, eu sei o que foi confirmado, eu estou transmitindo, se não chegou meu ACK, tem um problema. Mas não gera muito atraso? Gera muito atraso, o desempenho fica muito baixo. Então aqui eu gerei o RDT 2.1. Um transmissor, eu trato o ACK e o NACK corrompido e eu tenho o número de sequência. Espero a chamada 0 de cima, espero o ACK de 0. Mas chegou o ACK de 0, eu espero a chamada de 1, mando o ACK de 1 e chamo o ACK de 0. Então esse é um protocolo. Esse protocolo RDT 2.1 parece ser muito bobo, muito idiota, mas é exatamente assim que o Bluetooth 1.0 ele funciona. O Bluetooth ele tem o que a gente chama de ACK de 1 bit. Né? Ou seja, eu mando um pacote de uma vez, eu espero só que essa mensagem volte.
tá? Isso não é muito eficiente, mas isso explica por que o Bluetooth não é muito eficiente. Mas isso é muito simples de implementar. Isso é muito simples de implementar. E eu só tenho 0 ou 1, quantos números de sequência eu preciso? Um, né? Ou chegou ou não chegou. Vocês estão me acompanhando? Ou vocês se perderam no meio do caminho? Isso está confuso? Porque isso é confuso. Até o início de Akinak eu tava entendendo bem. Direitinho. São duas coisas que eu já presenciei em outras situações, mas agora tá começando a confundir. Tá, então vamos lá de novo. O AK e o NAK, eles podem estar... O que acontece se eu errar no AK e no NAK? Essa é a grande questão. Tá? Então, para evitar que eu errei no AK e no NAK, eu perdi o AK no NAK, alguma coisa aconteceu, eu vou criar um elemento chamado número de sequência, para eu saber qual AK e NAK eu estou respondendo. Então, para eu transmitir a mensagem 1, eu tenho que esperar o AK ou o NAK de 0 chegarem sem estar corrompidos. Então, imagina o seguinte, eu posso perder essa mensagem e ela não chegou, né? Então eu fico aqui esperando infinitamente, ou ela pode chegar corrompida. Cheguei o AK e o NAK, fiz o checksum e deu errado. Então, o que quer dizer acontecer é o seguinte, eu preciso garantir que esse AK e o NAK da mensagem anterior chegou. Uma vez que esse cara aqui chegou, eu espero a mensagem 1. E aí eu mando o AK da mensagem 1. Então eu consigo ir para o NAK de 0. Como assim? Eu não preciso... Como é um protocolo de stop and wait, eu tenho que saber que a mensagem 0 chegou inteirinha e eu vou conseguir mandar ela para frente. Então, por isso que é stop and wait. Eu mando e eu espero a confirmação. Recebi a confirmação, eu vou para o próximo. Não recebi a confirmação, continuo esperando. Ficou mais claro isso aqui? Tá. Uhum. Então, a ideia disso aqui é isso aqui. Eu esperar e mandar essa mensagem. Né? Então, a discussão é a seguinte. Eu agora no transmissor eu tenho o número de sequência, né, de pacote. Bastam 2 números, né, porque ele é stop and wait. Eu estou mandando um, recebi, mando o outro, espero e posso verificar, né, porque eu não preciso, eu não tenho nenhuma garantia. Eu devo verificar se o AK e o NAK estão recebidos com o meu checksum. E duplicou o número de estados, porque agora eu tenho que lembrar se o cara está no número de sequência 0 ou 1. O receptor agora deve verificar se o pacote recebido é uma duplicata ou não, e se o receptor não tem como saber se o AK ou o NAK foi recebido bem pelo transmissor. Isso não existe, né? Não tem como saber. Só que a ideia é meio idiota, né? Como assim é meio idiota, Carlos? O que você está falando? Você está me explicando a meia hora um negócio que é idiota? É, mais ou menos. Você não tem amor ao seu tempo, não, Cláudio? Não, nem um pouco. Você não tinha feito doutorado. Então, na verdade, o que surge é um protocolo que a gente vai chamar de RDD 2.2, que é um protocolo sem NACs, ou seja, que não tem esse AK negativo. Não tem o não chegou. Porque pensa o seguinte, né? Olha só, para que eu vou mandar um pacote de algo que não chegou, ou de algo que chegou com erro? E, na verdade, o que eu vou fazer agora é marcar no AK qual foi o último pacote que eu recebi sem erro. Então, se eu não receber, por exemplo, então eu tenho o AK de 0 e 1. Eu mandei uma mensagem 0, recebi o AK de 0. Mandei um outro pacote e recebi um AK de 0 de novo. Mandei o pacote 1 e recebi o AK de 0, é porque o NAC de 1 não chegou. Então, um AK duplicado no transmissor vai reduzir, um AK com o mesmo número de sequência seguido, ele resulta na mesma ação do NAC, retransmissão do pacote atual. Então, por exemplo, assim, ao invés de eu ficar mandando, de eu ter um número de sequência na ida e na volta, eu vou buscar o seguinte, eu só vou ampliar o meu número de sequência de acordo com o que chegou para mim. Se não chegou, eu vou dizer que, cara, se chegou uma coisa igual a que eu já mandei, falei, cara, perdi o pacote no meio do caminho. Então, isso reduz a complexidade. Então, a partir de agora, eu vou ter vou mandar a mensagem 0, vou aguardar o AK de 0, vou receber a mensagem, vou transmitir e vou mandar essa mensagem de volta. Né? Então, isso vai fazer com que eu não precise do NAC. Mas ainda tem coisas que eu posso melhorar nisso aqui. Né?
Então, vamos imaginar agora que o canal de transmissão também pode perder pacotes, tanto dados quanto AXO, né? Então, a abordagem agora é que ao invés de eu simplesmente ter erros, eu posso agora perder. Então, imagina que eu perco um pacote do ACK. Então, assim, além de ter erros que eu posso perder, então a minha nova proposta é, ao invés de ficar esperando um pacote para confirmar se chegou ou não, eu vou criar um temporizador. Como assim, Cláudio, um temporizador? Eu vou esperar um tempo. Se não chegar nenhuma mensagem, eu vou assumir que eu perdi ou o ACK ou o pacote de dados. Por que o ACK ou o pacote de dados? Porque se eu mandei a mensagem, chegou do outro lado e o cara me mandou o ACK e esse ACK foi perdido, eu não sei se o que eu perdi foi o ACK ou a mensagem de dados. Né? Então, assim, e se eu mandei a mensagem, teve um problema, a mensagem não chegou, o cara não tem como mandar o ACK. Então, a única coisa razoável nesse momento é fazer retransmissão. Vocês concordam comigo? Coloca aqui no chat se vocês concordam comigo ou não. Não, faz sentido, faz sentido. Beleza, faz sentido. Né? Só para ver aqui, eu tenho 17 pessoas de uma turma de 31. Então, eu estou querendo ver se vocês não estão aqui ainda comigo, né? Ou se a galera já desistiu e vai preferir ler o livro. Né? Tá sendo meio padrão da EAD agora, assim. Exatamente. Né? Magoou o meu coraçãozinho, deixa o meu ego ferido, mas eu vou conviver com isso. Né? Nada que alguns anos de terapia não resolva. Mas, né? Qual é a grande treta? Eu diminuí o estado, porque eu não preciso mais do NAC, né? Mas eu ganhei a necessidade de um temporizador. Mas se eu ganhei a necessidade de um temporizador, eu ganho uma vantagem. Eu posso agora mandar mais de um pacote por vez. Cláudio, como assim? Porque eu posso mandar vários pacotes e guardar os temporizadores desses caras. Ou seja, estou mandando pacotes em paralelo e esperar a volta deles por meios diferentes. Por que isso? Porque eu sei que a minha camada de baixo pode transmitir por vários caminhos diferentes. Então, eu não estou mandando por um único canal único de comunicação, né? Eu posso fazer essa redução. Então, agora, a partir de agora, eu espero o ACT 0. Se deu timeout, eu reenvio. Então, a partir de agora, eu tenho timeout. Agora, isso aqui, slide 37, é caveira. É isso aqui que eu, em algum momento da minha vida, cobrarei para vocês. Enviei o pacote de 0, recebo o ACK de 0. Enviei o pacote de 1, recebo o ACK de 1. Recebo o pacote de 0, envio o ACK de 0. Isso aqui é operação sem perda. Enviei o pacote de 0, recebo o ACK de 0. Recebi o pacote de 1, deu a temporização, eu não recebi nada, o remetente envia o pacote de 1. É sempre responsabilidade do remetente. Sempre responsabilidade do remetente. Enviei o pacote de 1, recebi o ACK de 1. Né? Então, isso aqui resolvido. Bacana, legal. Vamos em frente. Agora, esse negócio aqui, como vocês podem ver, ele, né, chega em momentos. Tem um probleminha aqui. Recebi o pacote 0, mandei o pacote o ACK de 0. Mandei o pacote de 1, o ACK de 1 veio lá no final. Estourou o temporizador. No que estourou o temporizador, eu mando o pacote de 1 e mando o pacote de 0. Né? E aí eu vou detectar uma duplicata. Aí é trabalho do destinatário não enviar, entendeu? Aí eu tenho que ter um pacote que trabalhe. Então eu tenho que buscar evitar essa retransmissão prematura. Então, essa retransmissão prematura, ela só vai ser razoável se eu não usar só eu só vou poder perder isso aqui se eu, ao invés de estar trabalhando com 0 e 1, eu trabalhar com uma janela maior de sequências, tá? Então, 0 e 1 é muito pouco. Eu vou ter que trabalhar com mais. Para vocês terem noção, esse protocolo RDT 3.0, ele era o protocolo original da camada de transporte. Só que ele era muito ruim. Ou seja, né, se a gente for se eu pegar um enlace de 1 GB, que é um enlace bom, e um retardo fim a fim de 15 milissegundos, que é um retardo bom, com um pacote de 8.000 bits, um pacote de 8K, o meu atraso de transmissão é de 8 microsegundos. Mas se eu pegar o meu atraso de medida e volta mais o meu atraso de transmissão, eu tenho uma vazão de 30 milissegundos, ou seja, 33K por segundo, no enlace de 1 GB. Olha o quanto eu jogo de desempenho da minha rede no lixo para transmitir qualquer coisa. Um enlace de 1 GB, eu estou transportando 33K.
simplesmente porque esse stop and wait maldito aí que eu tô falando. Então a gente tem que fazer coisa melhor. Então, eu vou ter que modificar essa minha operação de stop and wait. Né? Ela não é boa o bastante. E aí entra protocolos com pipeline. Professor, Pode falar. por exemplo, essa última operação que o senhor fez, essa tecnologia, tipo, você ter 1 GB de enlace e for mandar essa mensagem desse tamanho, ele tinha essa velocidade na época que você teria só a necessidade de mandar, por exemplo, uma mensagem de 8K? Você tinha essa velocidade de um Não. GB de enlace? Não tinha. Porque então ficaria ainda pior a Sim. situação. Cara, pra você ter noção, as primeiras mensagens demoravam bastante para você transmitir. Justamente por causa dessa questão da espera, né? Cara, mas pensa, tipo assim, era muito... Pensa que no começo a gente sempre tentou emular o que a gente conhece. Então, no começo, as redes de computadores tentaram emular exatamente como era a telefonia. Porque a telefonia funcionava, a gente confia em telefonistas, né? A gente confia que isso funcione. Mas telefonia é caro. Então, quando a gente tentou emular a telefonia, né, nesse stop and wait, cada um usa um pouquinho, ficou muito ruim. Só que também a gente não notava que era muito ruim, porque o que a gente transmitia era muito ruim. Então, transmitir 33K por segundo, se você quer transmitir um negócio de 8K, ou que você transmitisse 3K por segundo num negócio de 8K, digamos que a nossa rede fosse uma rede de 10 mega, ou seja, 100 vezes mais devagar. Tá bom? Então, assim, eu dividi isso aqui, eu transmitisse, sei lá, 33 bits por segundo. Transmitir 8K ia demorar alguns minutos. Você mandar um e-mail agora para receber alguns minutos depois, isso não fazia tanta diferença. Conforme a gente foi evoluindo e as mensagens foram aumentando, isso foi ficando mais complicado. Então, aí que surge essa outra proposta, que é o paralelismo, que a gente vai falar muito sobre essas duas coisas aqui, Go Back N e retransmissão seletiva. Mas como eu vou demorar bastante falando sobre isso aqui, eu vou parar por aqui hoje com vocês, vou colocar os trabalhos lá para que vocês já possam fazer, começar a pensar nas atividades, tá? E vou liberar vocês hoje. Nota do editor, leiam, estudem. Eu vou parar a gravação aqui agora para que a gente possa, né, conversar uns 5 minutinhos, né?